Olá a todos, me chamo Yasmin Jesus Barbosa e hoje eu vou estar apresentando a aula 2 de 4 aulas sobre flexão. Essa aula é um requisito avaliativo da matéria de resistência dos materiais 1 do professor Vitor Silva Vieira, do Instituto Federal da Bahia, IFBA Campus Jequié. Para iniciar a aula 2 sobre flexão, eu trouxe uma breve revisão acerca do conceito e dos seus tipos. Portanto, temos como conceito de flexão, em termos teóricos, que ela é o estado de solicitação de um elemento estrutural submetido a momentos fletores, resultante de forças aplicadas transversalmente ao seu eixo longitudinal, e esse carregamento gera uma curvatura no elemento, produzindo um campo de tensões internas distribuídas de forma não uniforme, em que fibras opostas do material vão sofrer tração e compressão simultaneamente. Conforme foi abordado na aula anterior, a flexão ela possui alguns tipos. Os tipos de flexão mais comuns são a normal, que é a flexão simétrica, a flexão oblíqua, que é a flexão assimétrica, a flexão pura, flexão simples e flexão composta. Nessa aula, iremos abordar mais profundamente sobre a flexão composta e a flexão assimétrica. Portanto, para passarmos de slide, de forma direta, a flexão ela é um esforço que faz uma peça estrutural se curvar quando recebe uma carga perpendicular ao seu eixo. Nessa situação, vão surgir tensões de tração em um lado da peça e tensões de compressão no outro lado da peça. Flexão composta normal. A flexão composta normal ocorre quando a seção está submetida simultaneamente a um momento fletor e a uma força normal. Nesse tipo de solicitação, a força gera uma tensão axial uniforme na seção, enquanto o momento fletor vai provocar uma distribuição linear de tensões. O comportamento final vai ser a combinação desses dois efeitos. Portanto, de modo resumido, a flexão composta normal é quando uma peça estrutural vai sofrer ao mesmo tempo uma força normal N e um momento fletor M, atuando em um único plano, que vai fazer com que a seção fique parcialmente comprimida e parcialmente tracionada com a linha neutra deslocada, que a gente vai conseguir entender melhor observando a imagem abaixo. Nessa imagem, ela vai mostrar que, na flexão composta normal, a seção estará submetida ao mesmo tempo a uma força normal e a um momento fletor. O momento faz um lado da seção entrar em compressão, que vai estar indicada pela parte em azul, enquanto a força normal vai aplicar uma compressão uniforme. E o outro lado vai estar sofrendo uma tração. A linha neutra ela vai se deslocar porque a tensão total vai resultar da soma das duas solicitações. Assim, a distribuição de tensões deixa de ser simétrica e o comportamento se torna típico da flexão composta. É importante ressaltar esse tipo de flexão, pois em situações reais as forças nunca vão ser perfeitamente centradas. Portanto, ela quase sempre tem uma excentricidade. Mesmo que seja muito pequena, ela vai gerar um momento adicional. Quando a gente vai fazer uma análise conceitual, ou até mesmo quando a gente está aprendendo, a parte conceitual, é comum a gente aplicar os cálculos e considerarmos as aplicações da força exatamente no centroide das seções. Porém, em situações reais, pequenas imperfeições construtivas, como furos desalinhados, soldas com desvio, pequenas inclinações ou bases irregulares, vão fazer com que a carga nunca atue exatamente onde foi projetada para estar atuando. Além disso, vamos contar também com desvio entre o projeto e a obra, que vamos ter excentricidade no posicionamento dos pilares, desníveis no apoio de vigas, temos também peças metálicas que vão sofrer pequenas deformações durante o seu processo de fabricação. Portanto, a gente conclui que na aplicação real, isso vai gerar momentos involuntários, mesmo quando a gente acredita que está aplicando apenas uma força axial. Linha neutra.
A linha neutra é um conjunto de pontos onde a tensão resultante vai ser nula. Na flexão composta, ela não passa pelo eixo central como ocorre na flexão pura. Sua nova posição vai ser determinada pela relação entre força normal e o momento de inércia e o momento fletor atuante, formando uma linha paralela ao eixo em torno do qual ocorre a flexão, que vai ser representado conforme a imagem abaixo. Mas de modo direto, a linha neutra é uma linha de seção onde a tensão vai ser nula, ela vai ser zero, conforme a primeira afirmação dita. Ela vai separar a parte que está sendo comprimida, que vai ser a parte que está azul, e a parte que está sendo tracionada da peça durante o processo durante a flexão em si. Portanto, a linha neutra ela vai estar sendo simbolizada por essa linha que está em vermelho. Essa setinha vai representar a parte que está sendo comprimida pelo momento, que está indicada pela parte inciano, e a parte tracionada vai ser essa parte acima, que é a estrutura que está cinza. Tensão resultante, ou seja, tensões. Como é o comportamento de tensões na flexão composta normal? A tensão normal resultante em cada ponto da seção vai ser a soma algébrica das tensões produzidas pela força normal e pelo momento fletor. Assim, cada ponto vai apresentar uma tensão que depende da distância ao eixo de giro no momento e da intensidade da carga axial atuante. Portanto, para definir as tensões, a gente vai precisar das equações de tensões. A força normal composta, a gente vai precisar, para descobrir a tensão normal, a tensão total, a gente vai precisar da tensão normal causada pela força N e da tensão de flexão causada pelo momento. A gente vai ter, na primeira abordagem, a primeira equação, que vai ser a tensão normal causada pela força, N. A força normal, que vai atuar ao longo do eixo da barra, ela vai gerar uma tensão axial uniforme em toda a seção. Essa tensão vai ser dada por σN é igual a N sobre A, sendo o σN a tensão causada pelo momento fletor, o N, que vai ser a minha força normal, a força axial aplicada ao longo do eixo da peça, e A, que vai ser a área da seção transversal. Ela vai ser igual em todos... a tensão, no caso, ela vai ser igual em todos os pontos da seção, pois a força está distribuída de forma constante. Portanto, se N for compressão, toda a seção será comprimida igualmente. Se N for tração, toda a seção será tracionada igualmente. Na segunda equação, a gente vai ter a tensão de flexão causada pelo momento M. O momento fletor, ele que vai provocar a curvatura da peça. Ele que vai fazer um lado da seção entrar em compressão e o outro em tração. Portanto, a tensão gerada por esse momento vai ser dada por σm igual a o momento sobre I vezes Y, sendo σm a minha tensão causada pelo momento fletor, M o meu próprio momento fletor, I que vai ser o meu momento de inércia da seção. O que significa momento de inércia da seção? Isso significa a distribuição da área da seção em relação ao seu eixo neutro. Portanto, o momento de inércia é uma medida de quão difícil é curvar, ou seja, fletir a minha seção. Quanto maior o valor do meu momento de inércia, mais resistente a peça é à flexão. E o meu y vai corresponder à distância do ponto até o eixo neutro. Portanto, essa tensão não vai ser constante, logo teremos que, quanto maior a distância ao eixo neutro, o valor de y, maior vai ser a minha tensão. Um lado da peça fica comprimido, com sinal negativo, e o outro sendo tracionado, com sinal positivo, formando a distribuição linear da flexão. Já como última equação de tensão, a gente vai ter a soma das tensões, que vai ser a nossa tensão total. Na flexão composta normal, as duas tensões vão atuar ao mesmo tempo. Por isso, a tensão total em cada ponto é a soma algébrica. Portanto, a gente vai ter que a tensão vai ser igual a N sobre A mais ou menos
M sobre I, Y. Como dito anteriormente, sigma vai representar a minha tensão normal resultante ao ponto, N é a minha força axial, A área da seção transversal, M o momento fletor, I o momento de inércia da seção e Y a distância do ponto até a linha neutra. O mais ou menos vai indicar se a flexão aumenta ou diminui. A tensão, no caso, a tensão axial naquele ponto. Isso vai significar para a gente que o lado comprimido pelo momento pode ficar ainda mais comprimido pela força normal. E o lado tracionado pelo momento pode ficar menos tracionado ou até em compressão, dependendo dos valores de N e M. Com o resultado, a gente tem que a distribuição das tensões vai ficar deslocada e a linha neutra vai mudar de posição. De modo resumido em si, a presença da força normal, resumindo a força composta normal. A presença da força normal faz com que toda a seção sofra compressão ou tração básica. O momento fletor, por sua vez, vai aumentar a compressão de um lado e reduz ou até inverte para a tração no lado oposto. Assim, um ponto pode estar mais comprimido ou mais tracionado, dependendo da sua posição. E esse comportamento explica que os pilares podem fissurar, mesmo quando carregado apenas, entre aspas, por forças de compressão. Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a flexão oblíqua, que é um dos tipos de flexão que são apresentados na resistência dos materiais. A flexão oblíqua ela vai ocorrer quando um momento fletor aplicado à seção não está alinhado com nenhum dos eixos centrais de inércia da peça, resultando em um comportamento assimétrico da distribuição de tensões. Nesse caso, o carregamento ele vai atuar de forma inclinada com relação aos eixos principais da seção, fazendo com que a resposta estrutural não siga os padrões da flexão normal. Esse tipo de flexão ele surge com frequência em elementos submetidos a cargas excêntricas, inclinações de apoio ou em perfis assimétricos, tornando-se um dos fenômenos importantes para a análise e o dimensionamento de estruturas reais. Portanto, a flexão oblíqua ela ocorre quando um momento fletor não está alinhado com nenhum dos eixos centrais de inércia da seção do eixo Y e Z. Isso acontece quando o carregamento está inclinado, ou quando a própria geometria da estrutura provoca um momento fora dos eixos principais. A flexão oblíqua é, portanto, um caso assimétrico, como o próprio nome diz, flexão assimétrica, em que a distribuição da tensão deixa de ser uniforme e perde a sua simetria se for observada a flexão normal. Para a gente entender de modo mais assertivo, é cabível observar as figuras abaixo. Nessa figura 1, ela vai representar uma barra que está sendo sujeita a um momento fletor que está sendo aplicado em um plano, que é esse plano aqui, que não coincide com nenhum dos eixos principais de inércia da seção transversal. O momento M ele vai estar atuando em um plano inclinado com relação aos eixos Y e Z da seção. E justamente com essa inclinação que vai caracterizar a flexão oblíqua. Como o momento não está alinhado com nenhum dos eixos, a flexão gerada ela não vai ocorrer no plano principal, mas sim em uma direção intermediária. Com isso, a seção circular mostrada ela vai sofrer uma curvatura inclinada, que vai resultar em uma distribuição de tensões que não vai ser simétrica. A figura ela vai ilustrar exatamente essa situação, que um momento está sendo aplicado em um plano inclinado e vai estar produzindo uma rotação de seção em um eixo que não é o principal, que vai evidenciar o comportamento típico da flexão oblíqua. Já na segunda figura, a gente pode perceber essa mesma situação. A figura 2 ela também representa uma seção circular de uma barra que está sendo submetida a esse mesmo tipo de momento fletor inclinado. Nela, é possível visualizar que a gente possui um eixo longitudinal da barra
um eixo X, e os eixos centrais de inércia da seção, que está identificado como o eixo Y e o eixo Z. O plano do momento é ilustrado na região inclinada em vermelho, que a gente tem aqui, nesse sentido de giro, e esse plano ele vai formar um ângulo alfa com relação ao eixo de Z, evidenciando que o momento não está alinhado com nenhum dos eixos principais de inércia. Na imagem, a gente percebe que o momento M ele parece estar representado com uma seta curva, essa seta curva, para permitir a análise do comportamento de flexão. Esse momento ele vai ser decomposto em duas componentes ortogonais, que vai ser o momento em Z, que vai ser a componente do plano azul, que é essa componente aqui, possui esse sentido de giro, e que vai girar em torno do eixo de Z, esse eixo, e o MY, que vai ser a componente no plano vermelho, que é esse plano aqui, que vai provocar uma rotação em torno do eixo de Y, que vai ser uma rotação nesse eixo aqui. Essa decomposição ela vai ser fundamental, porque conforme vai ser explicado um pouco mais no próximo slide, mas essa decomposição vai permitir que a gente interprete a flexão oblíqua como uma superposição, ou seja, vai ser duas flexões normais que vão ser independentes, mas que vão estar agindo em relação a um eixo central de inércia dessa seção. Portanto, a figura também vai mostrar uma seção correlacionando a primeira e a segunda figura. Essa segunda figura também vai mostrar uma seção circular, onde o momento atua de forma inclinada. Esse momento total vai estar em um plano inclinado e, por isso, vai ser decomposto em duas partes, uma em torno de Y e outra em torno de Z. Assim, a gente pode compreender que a flexão oblíqua ela se torna a soma de duas flexões normais, cada uma agindo em um eixo diferente. Agora, abordando correlação à decomposição desses planos, desse momento, a gente tem que, de modo resumido, chamamos de flexão oblíqua quando o momento fletor está inclinado com relação ao par de eixos centrais de inércia dessa seção. O momento não atua puramente em momento em Y, nem em um momento em Z. Ele vai formar um ângulo alfa com os eixos centrais de inércia. Portanto, para a gente poder aplicar para resolver questões de flexão oblíqua, a gente precisa decompor esses momentos. Portanto, a flexão oblíqua pode ser vista como superposição de duas flexões normais. Portanto, a gente vai ter que essas equações aqui, essas equações que estão representadas, vão representar a decomposição do momento fletor inclinado com relação às suas componentes sobre os eixos principais de inércia. De forma bem simples, o M vai corresponder ao momento total aplicado em um plano inclinado, o alfa vai corresponder ao ângulo desse momento com relação ao eixo de Z, e a gente vai ter que o momento em Y vai ser o meu momento total vezes o meu cosseno desse ângulo alfa, e o meu momento em Z vai ser o meu momento total, com toda a magnitude, vezes o seno de alfa. Ou seja, essas equações vão mostrar como o momento inclinado vai ser dividido em duas componentes perpendiculares, que vão permitir a gente analisar a flexão oblíqua como duas flexões normais simultâneas. Linha neutra na flexão oblíqua. Na flexão oblíqua, assim como na flexão composta normal, a flexão oblíqua também vai possuir a sua linha neutra, porém, de modo diferente, pois a aplicação da flexão nesse caso está sendo em planos inclinados, ou seja, a linha neutra na flexão oblíqua é um conjunto de pontos da seção onde a tensão resultante é exatamente zero, ou seja, a linha que separa a parte tracionada da parte comprimida da seção, mas agora ela vai estar inclinada porque a flexão vai ocorrer em duas direções ao mesmo tempo. Por que ela vai ser inclinada? Porque justamente pelo fato
do momento aplicado não está alinhado nem com o eixo Y, nem com o eixo Z, ela vai gerar duas flexões simultâneas, que vai ser uma em torno de Y e uma em torno de Z. Cada uma vai gerar uma distribuição de tensões próprias e, com isso, a soma dessas distribuições vai criar uma faixa diagonal de pontos com a tensão zero. Portanto, a linha neutra não vai ser nem horizontal nem vertical. Ela vai ficar oblíqua dentro da seção. E é isso que dá o nome ao fenômeno: flexão oblíqua, linha neutra oblíqua. Ela vai ser determinada por meio dessa equação. A posição da linha neutra na flexão oblíqua vai ser dada por sigma igual a zero. Portanto, a linha neutra é um conjunto de pontos na seção, vai ser zero. Portanto, a gente tem que Z, que vai ser a coordenada vertical com relação ao eixo de Z dos pontos que pertencem à linha neutra, vai representar a posição da linha neutra com relação à direção do eixo Z. Y, que vai ser a coordenada horizontal em relação ao eixo de Y dos pontos da linha neutra, que vai ser a linha neutra descrita como uma reta que relaciona Y e Z. E Z, que vai ser o meu momento de inércia da seção em relação ao eixo Z, que vai indicar o quão resistente a seção é, a flexão em torno do eixo Z, e quanto maior Z, mais difícil vai ser de gerar flexão nesse eixo. O IY, que vai ser o momento de inércia da seção em relação ao YY, e também, quanto maior for, maior será a resistência de gerar flexão nesse eixo. Alfa vai ser o ângulo entre o plano, onde o momento total M atua, e o eixo Z, vai indicar também a direção do momento fletor aplicado, e a tangente do ângulo, que vai ser usada para relacionar a inclinação do plano do momento com o deslocamento em Y e Z. Ela vai controlar o quanto a linha neutra se inclina devido à direção daquele momento. Como abordado na página 6 do nosso slide, referente a como a flexão oblíqua pode ser vista como superposição de duas flexões normais, isso vai afetar as tensões. Logo, a gente pode analisar cada componente do momento e ele vai produzir a sua própria distribuição de tensões normais, exatamente como ocorre na flexão normal. Com isso, o princípio fundamental da flexão oblíqua diz que, quando um momento fletor atua em inclinação em relação aos eixos principais de uma inércia de uma seção, ele não produz uma flexão pura em apenas um desses eixos, que está correlacionado justamente à questão da decomposição e tudo mais. Em vez disso, esse momento inclinado pode ser decomposto em duas componentes perpendiculares, justamente a decomposição, cada uma atuando sobre um eixo específico. Para encontrarmos as tensões, a gente está apresentado aqui três equações. A primeira equação, ela vai estar representando as tensões causadas pela componente MY, a segunda, a tensão causada pela componente MZ, e 3, que vai representar a tensão total dessa flexão oblíqua. A primeira equação, ela é correspondente a sigma y, que vai depender da coordenada de Z, vai girar em torno da seção do eixo de Y e vai produzir uma atração de um lado da seção e compressão no outro lado. Já a segunda equação, ela vai depender da coordenada de Y, ela também vai girar em torno de Z e também vai produzir atração e compressão de forma linear, mas agora distribuídas ao longo do eixo Y. Já a terceira equação, que vai representar a tensão total, que vai ser representado pela soma dos efeitos de duas flexões. Por que essa tensão total vai ser correspondente a uma soma? Porque como o material ele vai seguir o comportamento elástico linear determinado pela lei de Hooke, as tensões serão aditivas. Portanto, não vai ter interferência entre as duas flexões e o princípio da superposição vai ser válido. Assim, a tensão final em qualquer ponto da seção vai ser igual
a sigma igual a sigma y mais sigma z. Então, a gente vai ter que a tensão normal na seção da barra, o sigma, vai ser igual ao momento fletor resultante da aplicação da seção, vezes o cosseno do ângulo e a inclinação do momento fletor com relação aos eixos principais da seção, vezes z, e que vai corresponder ao ponto da seção transversal com relação ao eixo central, e y e z, que vão corresponder aos momentos de inércia da seção em torno dos eixos y e z. Portanto, a gente tem que a tensão vai ser igual a um momento total vezes o cosseno de alfa vezes z sobre o momento de inércia em y, mais o meu momento total vezes o seno de alfa vezes y sobre o meu momento de inércia em z. Agora, para exemplificar a questão da flexão oblíqua ou flexão assimétrica, aqui está uma questão que vai tratar justamente dessa parte, é uma viga que vai estar sofrendo flexão assimétrica. Nessa questão diz que o momento fletor de 25 kN é aplicado na viga representada ao lado e pede para determinar a tensão no ponto A, no ponto B e no ponto D. O primeiro passo para a resolução dessa questão é justamente a decomposição do vetor momento nos eixos principais de inércia, como foi abordado anteriormente. A gente tem como informação esse ângulo beta, que vale 15 graus, e que o momento total é de 25 kN. Então, para a decomposição em x, a gente vai utilizar a fórmula de que o momento em z vai ser o momento total vezes o cosseno desse ângulo beta. Então, a gente tem que o momento em z vai ser 25 vezes o cosseno de 15, que vai ser aproximadamente 24,148 kN. Agora, a gente precisa decompor em y. A gente vai obter que o momento em y, conforme as relações trigonométricas, vai ser o momento total vezes o seno de beta, que a gente vai ter que o momento em y vai ser igual a 25 vezes o seno de 15, que vai dar aproximadamente 6,47 kN. O segundo passo para a resolução dessa questão, após decompor os momentos em seus respectivos eixos, vai ser calcular a tensão para z e para y nos pontos A, B e D, que são pedidos na questão. A gente tem como fórmula para encontrar a tensão em z, vai ser o momento em z vezes y sobre o momento de inércia em z, o momento de inércia total. Para encontrar esse momento de inércia total, a gente vai precisar encontrar o momento de inércia no eixo z com relação ao ponto A e somar com o momento de inércia em z com relação ao ponto B. Para encontrar a gente precisa dividir essa estrutura em dois e a gente vai dividir em duas partes. Essa parte aqui vai ser a parte A e a segunda parte vai corresponder ao ponto B. Para encontrar esse momento de inércia, a gente vai utilizar da fórmula de base vezes a altura sobre 12, mais a distância ao quadrado vezes a base vezes a altura. A gente vai ter como dados no momento de inércia do eixo Z com relação ao ponto A, a gente vai ter como base 90, que vai corresponder esse 30 mais 30 milímetros aqui, que vai corresponder a 90, a 80, que é a altura dessa parte aqui, mais 20, que corresponde à distância. O que vai ser essa distância? Como que a gente vai encontrar essa distância? Essa distância de 20 vai corresponder à distância do centroide de cima para o centroide da seção. Então, o centroide desse quadrado, ele vai corresponder à metade da altura do total, que é 80, ou seja, 40, e a distância do centroide até onde ele está indicado ao eixo, ou seja, essa distância aqui. Então, portanto, a gente vai ter que essa distância desse centroide de cima para o centroide da seção vai ser de 20 milímetros, que vai corresponder a metade, que vai ser 40, metade dessa altura, que vai ser 40, menos 20 milímetros, que é
que é da altura do centroide, para a seção. Vai ser de 20 milímetros. Portanto, a gente vai ter que 90 vezes 80 sobre 12, mais 20, a distância de 20 milímetros ao quadrado, vezes a base, que é 90, vezes a altura, que vai ser 80. E a gente vai ter que o momento de inércia com relação ao eixo Z do ponto A vai ser de aproximadamente 6,72 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Para encontrar o momento de inércia do eixo Z com relação ao ponto B, a gente vai utilizar a mesma fórmula, porém os dados vão ser diferentes. A gente vai ter que o momento de inércia no ponto B vai ter como base 30, que vai corresponder apenas essa parte aqui do bloco, essa parte aqui da estrutura, ou seja, 30, vezes a altura, que vai continuar 80 também, mais 60, que vai ser a distância. Ou seja, como que a gente vai encontrar essa distância aqui analisando essa estrutura? A distância desse segundo pedaço para o centro vai ser a metade da altura, que de 80, vai ser 40, novamente, e o total, mais o total da inércia. Portanto, a gente vai ter metade do valor, que é 40, mais 20, que é a metade para o centroide dessa parte aqui, da primeira parte A, que corresponde à parte A. Então, a gente vai ter a distância de 60 ao quadrado, vezes 30, que é a base, vezes 80, e a gente vai ter o valor desse momento de inércia com relação ao ponto B, do eixo Z, de aproximadamente 9,92 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Com isso, a gente já pode calcular o nosso momento de inércia com relação ao eixo Z total. E a gente vai pegar os valores que a gente encontrou anteriormente, o momento de inércia com relação ao ponto em Z com relação ao ponto A, mais o momento de inércia com relação ao eixo Z com relação ao ponto B. E a gente vai ter um valor de 16,64 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. O segundo passo vai ser a gente encontrar a tensão com relação ao eixo Z no ponto A. Como que a gente vai definir esses dados? A gente vai utilizar a regra da mão direita para definir o sentido da rotação o sentido de giro desse momento. A gente percebe que o eixo Z, utilizando a regra da mão direita, se a gente colocar a nossa palma à frente, a gente vai ver que o nosso dedão vai representar o eixo Z. Ou seja, ele está apontando para a esquerda. E os nossos dedos vão representar o sentido de giro. Portanto, quando a gente gira essa estrutura, a gente percebe que tanto o ponto A quanto o ponto D, o B, vai estar comprimindo, porque a gente vai tender essa estrutura a girar, fazer meio que tender o giro dessa estrutura, e essas partes da estrutura em si vão estar se comprimindo. Só que, diferentemente do ponto A e B, o ponto D ele vai estar tracionando, porque no momento que eu meio que, entre aspas, estico essa estrutura, eu vou comprimir o ponto A e B, e o ponto D ele vai estar se esticando ao longo dessa, a estrutura em si, nesse ponto especificamente, vai estar tracionando. Portanto, para calcular a tensão do eixo Z com relação ao ponto A, a gente vai utilizar a equação, o valor do momento decomposto que a gente calculou na primeira etapa, só que com sinal negativo, pois ele vai estar indicando que esse ponto está sendo comprimido, vezes 60, que vai ser a altura aqui, dividido pelo momento de inércia total que a gente também encontrou. E a gente vai ter um valor de menos 87,8 MPa. Então, a gente vai ter, a gente pode correlacionar uma outra questão também. A gente vê que tanto o ponto B quanto o ponto A, ele vai estar à mesma distância do eixo de Z. Portanto, a gente vai ter que a tensão do eixo Z com relação ao ponto A vai ser igual à tensão do eixo Z com relação ao ponto B. Ambos vão estar comprimidos.
Agora, para encontrarmos a tensão de tração do eixo Z, a gente vai considerar esse mesmo momento que foi decomposto, porém tracionando. E a gente vai ter uma distância até o centroide de 100 milímetros, ou seja, 0,1 metro. E a gente vai utilizar também o momento de inércia total, e a gente vai ter que a tensão do eixo Z com relação ao ponto D vai ser de 145,3 MPa. O segundo passo, a gente vai precisar definir também o momento de inércia do eixo Y com relação aos pontos que a gente deseja, que é o A, B e D. Essa fórmula aqui vai ser diferente da outra. Por quê? Se a gente for perceber e analisar a estrutura, a gente vê que o eixo Y está justamente no centroide da peça. Então, a parte que a gente utiliza, só um segundo, a parte que a gente utiliza na resolução, que corresponde a somar a distância ao quadrado vezes B vezes a altura, não vai influenciar, porque a distância aqui vai ser zero, porque o meu ponto, o meu eixo, ele vai estar a zero, então essa distância aqui vai ser nula, então a gente não precisa considerar. Então a gente vai utilizar a fórmula seguinte, vai ser a base ao cubo vezes a altura sobre 12. Com relação ao ponto A, a gente tem que a base vai ser 90, que vai ser 30 mais 30 mais 30, que corresponde a esse primeiro quadrado aqui, essa primeira parte, vezes 80, que vai ser a altura desse primeiro quadrado aqui que a gente definiu, que vai dar aproximadamente 4,86 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Para definir no ponto B, a gente vai observar essa segunda parte da estrutura. A gente tem que a base vai ser 30 e a altura também vai ser 80. Então, a gente vai ter que o momento de inércia do eixo Y com relação ao ponto B vai ser de 0,18 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Agora, a gente consegue encontrar o momento de inércia total de Y, somando o momento de inércia em YA mais o momento de inércia em YB. E a gente vai ter um valor de 5,4 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Agora, a gente vai precisar definir a tensão em Y. A gente vai precisar considerar também a regra da mão direita. E nessa análise de momento, para a gente entender como funciona o sentido de giro, a gente vai utilizar a nossa mão e a gente vai ver que o nosso dedão ele vai estar apontado para cima. Portanto, utilizando a regra da mão, os dedos vão correlacionar ao meu sentido de giro. Então, a gente vai perceber que A e B, ele vai estar o A, ele vai estar tracionando, o meu A vai estar tracionando, o meu B e o meu D vai estar comprimindo. Porque quando a gente aplica a regra da mão direita, a gente percebe que conforme o sentido de giro que vai ser aplicado, o nosso A vai tracionar e o nosso B e D vai comprimir. Aí. Agora a gente vai precisar calcular a tensão do eixo YA com relação ao ponto A. Ou seja, como eu disse, a gente já decompôs anteriormente o momento e a gente tem que 6,47 kN tracionando, então ele vai estar positivo, vezes a minha altura, que vai corresponder a metade de 90, que eu estou analisando agora o meu eixo Y, então a gente vai ter 0,045 metros, vezes o meu momento de inércia total de Y, que vai ser isso aqui. A gente vai ter que a tensão no eixo Y com relação ao ponto A vai ser de 57,77 MPa. E a gente vai ter também, a gente não vai precisar nem calcular o ponto em B, porque se a gente analisou pela regra da mão direita, a gente percebe que o valor em A, devido à distância ser a mesma, que aqui é 90, então o valor médio aqui vai ser 0,045
metros, porém vai ter uma diferença, porque como a gente viu que A vai estar tracionando e B vai estar comprimindo, o valor de YB, da tensão de YB, vai corresponder a menos 57,77 MPa, que é justamente isso aqui. O segundo passo vai ser calcular a tensão em D, a tensão do eixo Y com relação a D. A gente vê, conforme a regra da mão direita, ele vai estar comprimindo e a gente vai ter uma distância de 0,15 metros. Então, a gente vai encontrar que esse valor dessa tensão vai ser de menos 19,26 MPa. Agora, o terceiro passo e a última etapa vai ser a gente encontrar as tensões totais dos pontos que são pedidos. A gente tem como dado que a gente encontrou que a tensão de Z com relação a A vai ser menos 87,0,8 MPa. A tensão de Z com relação ao ponto B vai ser igual. Então, a gente tem que a tensão total em A vai ser igual a tensão de Z em A mais a tensão do eixo Y com relação ao ponto A. A gente tem que a tensão em Y com o ponto A vai ser de 57,77 MPa. Então, a gente vai ter que a tensão total em A vai ser igual a menos 87,0,8 mais 57,77, que vai ser menos 29,31 MPa. Para encontrar a tensão total em B, a gente vai repetir a mesma soma algébrica e vai fazer a tensão total, a tensão do eixo Z com relação ao ponto B, mais a tensão em Y com relação ao eixo Y do ponto B, vai ser menos 87,8 menos 57,77, que vai dar um valor de tensão em B de menos 144,85 MPa. Agora, a gente só precisa encontrar a tensão total em D, que vai corresponder justamente à tensão do eixo Z em D, com relação ao ponto D, mais a tensão do eixo Y com relação ao ponto D. A gente tem como dados que a tensão em Z com relação ao ponto D é de 145,13 MPa, que a gente calculou anteriormente, e a tensão em Y, do eixo Y com relação ao D, que é o valor que a gente calculou anteriormente também, vai ser de menos 19,26 MPa. Aplicando na fórmula os valores, a gente vai ter que a tensão vai ser 145,16 menos 19,26, que vai ser igual à tensão total em D de 125,87 MPa. Então, a gente vai ter como resultado a gente vai ter terminado a resolução da nossa questão. Portanto, os valores que a gente encontrou foram esses, que a tensão total em A vai ser de menos 29,31 MPa, portanto, ela vai estar comprimindo. A tensão em B, total em B, vai ser de menos 144,85 MPa, que também vai estar comprimindo. E a tensão total em D vai corresponder a 125,87 MPa, que vai estar aqui, que vai estar tracionando. Flexão oblíqua composta. Quando um elemento estrutural é submetido simultaneamente a uma força normal e a um momento fletor inclinado em relação aos eixos centrais de inércia da seção transversal, o comportamento da flexão não ocorre em um único plano. Nesse caso, o momento fletor inclinado ele pode ser decomposto em duas componentes perpendiculares, cada uma atuando em torno de um eixo principal da seção. A força normal ela vai gerar uma tensão axial uniforme em toda a seção, enquanto o momento fletor inclinado vai provocar tensões de flexão variáveis ao longo dos eixos considerados. E esse comportamento final da seção vai ter como resultado uma superposição desses efeitos, que vai caracterizar a tensão oblíqua composta. Linha neutra na flexão oblíqua composta. Na flexão oblíqua composta,
A linha neutra vai ser o conjunto de diferentes pontos, conjunto de pontos da seção, onde a tensão normal, a resultante, vai ser nula. Diferentemente da flexão pura e da flexão composta, essa linha não apenas se desloca, mas também se apresenta inclinada, devido à atuação simultânea da força normal e dos momentos fletores em dois planos distintos. Portanto, a sua posição vai depender da intensidade da força normal, dos momentos fletores atuantes e dos momentos de inércia da seção em relação aos eixos considerados. Em situações específicas, a linha neutra pode trabalhar até se localizar fora da seção transversal, fazendo com que toda a seção trabalhe apenas em tração ou em compressão. O princípio fundamental da flexão oblíqua. Quando a gente fala em flexão oblíqua composta, a gente está analisando um caso mais geral de flexão, no qual o elemento estrutural em si ele vai ser submetido simultaneamente a uma força normal e a um momento fletor inclinado com relação aos eixos centrais de inércia da sua seção transversal. Diferentemente da flexão normal, nesse caso, a deformação da peça ela não vai ocorrer apenas em um plano em si, mas de forma mais complexa, que vai envolver dois planos ao mesmo tempo. O momento fletor inclinado ele vai poder ser decomposto em duas componentes, semelhante à flexão oblíqua, duas componentes perpendiculares, cada uma atuando em torno de um eixo principal da seção. Assim, a flexão oblíqua composta pode ser entendida como uma superposição de uma flexão em torno do eixo Y e outra em torno do eixo Z, além da força normal que vai estar incluída. Essa análise vai ser baseada no princípio da superposição de efeito, que vai ser válido enquanto o material estiver trabalhando no regime elástico. A força normal ela já vai gerar uma tensão axial uniforme, que vai se distribuir igualmente por toda a seção transversal e vai poder causar tração ou compressão, como a gente já viu no exemplo anterior, porém aplicado à flexão oblíqua. Já as componentes do momento fletor vão produzir a tensão e deflexão de variáveis, que vão depender da posição do ponto analisado na seção e da distância que estão com relação aos seus eixos de referência. Por isso, a tensão normal resultante em qualquer ponto dessa seção vai ser obtida pela soma algébrica. Esse processo vai ser bem semelhante ao de flexão oblíqua. Portanto, essa combinação toda vai se tornar a distribuição de tensões assimétricas, o que vai diferenciar esse caso da flexão simples e da flexão oblíqua isolada. Como consequência direta desse comportamento, a linha neutra na flexão oblíqua vai se encontrar inclinada e deslocada, podendo inclusive se situar fora da seção transversal, dependendo da intensidade, como foi dito no slide anterior, que dependendo da intensidade da força normal e dos momentos, ela vai estar até mesmo fora dessa seção transversal. E isso vai fazer com que, em certas situações, toda a seção vai trabalhar apenas sobre tração ou sobre compressão. Esse tipo de solicitação ela vai ocorrer com muita frequência em pilares, colunas estruturais reais, onde as cargas dificilmente vão atuar de forma perfeitamente centrada. E com isso, o estudo da flexão oblíqua composta vai se tornar essencial para o dimensionamento seguro e para a compreensão desses comportamentos reais. Para definir a tensão na flexão oblíqua composta, a gente vai, além do momento fletor inclinado, também vai existir uma força normal atuando sobre a seção. E é nesse ponto que vai se diferenciar da tensão oblíqua comum. Ou seja, vai ter a flexão em dois planos, e vai ter a tração e compressão axial. E o comportamento é mais geral e, consequentemente, um comportamento mais real. As consequências dessa tensão vai depender da posição do ponto da força normal. A seção ela pode apresentar tração e compressão ao mesmo tempo, ou apenas um dos dois. As tensões extremas podem ocorrer em pontos diferentes e outros fatores que vão
englobar na questão da análise de uma viga que está sofrendo flexão oblíqua composta. Para meio que trazer a parte base do conceito, eu trouxe aqui uma questão de afirmativa, verdadeiro ou falso, que vai meio que falar um pouco sobre esse comportamento, porque a questão diz que a figura representa uma viga sujeita à flexão composta oblíqua. Sobre esse tipo de flexão foram feitas as seguintes afirmativas. 1. Ela ocorre quando o plano de flexão não contém um dos eixos de inércia. 2. O momento fletor atuante pode ser decomposto em dois e nenhum deles será nulo. 3. Pode também ser representada com a atuação da força F aplicada com duas excentricidades. E 4. Podem estar presentes os esforços internos, momento fletor e esforço cortante em conjunto com esforço normal nulo. Sendo assim, estará correto o que se afirma em 3 e 4 apenas a 4, a primeira e a segunda, todas as afirmativas estarão verdadeiras, a segunda e a terceira apenas, ou a primeira, a segunda e a terceira. Portanto, a gente vai analisar cada afirmativa de modo isolado. A primeira, ela diz, ela ocorre quando o plano de flexão não contém um dos eixos de inércia. No caso, essa afirmativa, ela é verdadeira, porque, logo, a flexão oblíqua do momento fletor, ela não está alinhada com nenhum eixo principal de inércia. Então, o plano de flexão ele não vai coincidir com os eixos centrais. E isso caracteriza uma característica essencial da flexão oblíqua, tanto simples quanto composta. Logo, essa afirmativa está correta. Então, a gente pode eliminar a questão AB e a A. A alternativa B e A, que não contém a questão 1. A afirmativa 1, no caso. Segunda afirmativa. O momento fletor atuante pode ser decomposto em dois e nenhum deles será nulo. Essa afirmativa também é verdadeira, porque na flexão oblíqua o momento ele é inclinado, então ele vai poder ser decomposto em dois momentos, como por exemplo o momento em Y e o momento em Z. Como esse momento vai ser oblíquo, ambos vão ser diferentes de zero. Logo, a segunda afirmativa também está correta. Então a gente já pode eliminar a D também, que não tem a primeira. Então A, B e D estão eliminadas. Então fica entre C e E. A terceira afirmativa pode também ser representada com a atuação da força F aplicada com duas excentricidades. Essa afirmativa também é verdadeira, pois na flexão composta ela vai existir uma força normal F, e quando essa força é aplicada fora do centro de gravidade, vão surgir excentricidades em duas direções. Essas excentricidades que vão gerar um momento fletor em dois planos. Logo, essa afirmativa também está correta. Então, a gente ainda está entre C e E. É a 4 agora. A afirmativa 4 diz: podem estar presentes os esforços internos, momento fletor e esforço cortante em conjunto com o esforço normal nulo. Essa afirmativa 4, ela é falsa, porque o problema vai tratar de flexão composta oblíqua. E na flexão composta, o esforço normal não é nulo. Se o esforço normal fosse nulo, seria apenas uma flexão oblíqua simples e não uma flexão composta, porque justamente a diferença da flexão oblíqua simples da composta é justamente a presença para determinar a tensão, a presença da força normal na fórmula. Então, a afirmativa 4 ela está errada. Então, a gente tem que a alternativa correta é a alternativa E. Tensões extremas. No regime elástico, a distribuição das tensões normais devido à flexão é linear. A tensão é nula na linha neutra e cresce proporcionalmente à distância até essa linha.
atingindo seus valores máximos nas fibras extremas da seção. As tensões extremas correspondem aos maiores valores de tensão normal que surgem na seção transversal da viga. Elas vão ocorrer nas fibras mais afastadas da linha neutra, localizadas nas bordas da seção. O valor dessas tensões extremas vai ser dado por sigma máximo, ou seja, a tensão máxima vai ser igual ao momento com relação ao eixo y máximo sobre o momento inerte total. Momento de inércia total. Portanto, as tensões extremas em seções simétricas e não simétricas devem ser também consideradas, pois em seções transversais simétricas, as fibras mais afastadas da linha neutra, que se encontram à mesma distância, vai fazer com que as tensões extremas de tração e compressão apresentem o mesmo valor absoluto. E isso a gente conseguiu ver quando a gente resolveu a questão anteriormente, quando a gente estava falando sobre a flexão oblíqua, que mesmo valor absoluto e muitas vezes vão ser diferenciadas apenas pelo sinal com relação à aplicação da regra da mão direita, que você vai determinar quais pontos que você está analisando que vai estar sobre tração e compressão. Já em seções não simétricas, as distâncias da linha neutra até as fibras extremas vão ser diferentes, que vão resultar em valores distintos de tensão máxima, o que vai tornar a análise mais complexa e mais cuidadosa e vai exigir uma maior atenção nesse dimensionamento. Portanto, a importância de considerar essas tensões extremas vai ser que as tensões extremas elas vão representar maiores valores de tensão normal, que vão atuar em um elemento estrutural submetido à flexão. Ou seja, ignorar essas tensões podem levar a falhas estruturais, pois é nessas regiões que o material vai atingir primeiro os seus limites de resistência, ou seja, no projeto de vigas ou elementos estruturais, as análises de tensão vão ser extremamente essenciais, porque as tensões extremas serão utilizadas para verificar se o material trabalha dentro do regime elástico, sendo comparada com tensões admissíveis ou até mesmo com os limites de escoamento do material, o dimensionamento adequado que vai garantir que o elemento estrutural não vai atingir o escoamento, a plastificação ou até mesmo a ruptura dele, mesmo sob condições mais críticas de carregamento, identificação das tensões máximas que vai permitir escolher corretamente o material e a geometria da seção transversal, que vai otimizar a resistência e a economia, a posição da linha neutra, que vai indicar quais regiões da seção estão em tração e quais estão em compressão, que é uma informação fundamental também para os materiais que possuem comportamentos diferentes nessas condições, como por exemplo o concreto. Em seções não simétricas ou submetidas à flexão oblíqua composta, as tensões extremas podem ocorrer em pontos inesperados da seção, tornando sua análise ainda mais importante. Com relação das tensões extremas com a segurança estrutural, a gente pode ver que elas estão estritamente ligadas, pois a durabilidade e a segurança das estruturas, que se você não considerar um valor de tensão mais extremo, ela pode causar fissura do material, deformação permanente, perda de rigidez do estrutural, o colapso parcial ou colapso total da estrutura. Com isso, a gente consegue perceber que os estudos das tensões extremas, aliado à correta determinação da linha neutra, é indispensável para garantir o desempenho adequado, a confiabilidade, eficiência e eficiência estrutural dos elementos submetidos à flexão. Ou seja, de modo mais direto, as tensões extremas vão corresponder aos maiores valores de tensão normal na seção transversal, e elas vão ocorrer nas fibras mais afastadas da linha neutra, e elas vão determinar as regiões críticas do elemento estrutural e são fundamentais para o dimensionamento, pois vão indicar se o material está operando dentro dos limites admissíveis ou em situações de flexão oblíqua ou seção não simétricas. Essas tensões podem atingir um valor diferente em pontos distintos da seção, que vão exigir uma análise mais criteriosa
para garantir a segurança estrutural. Para finalizar essa nossa segunda aula, a gente vai fazer uma breve comparação com relação à flexão oblíqua e composta. Na flexão oblíqua, no caso, a flexão oblíqua composta, a comparação. Na flexão oblíqua, a existência de momentos fletores em dois planos faz com que as tensões extremas variem em diferentes direções da seção, que vão resultar em uma linha neutra inclinada. Tem como características principais da flexão oblíqua o momento fletor, que vai atuar em dois planos, que ele vai poder ser decomposto em um momento com relação ao eixo Y e um momento com relação ao eixo Z, a linha neutra inclinada, a linha neutra passando pelo centro de gravidade, e as tensões vão variar linearmente na seção. Já na flexão oblíqua composta, além desses momentos, vai ter a presença de uma força normal, uma soma de tensão uniforme às tensões de flexão, e vai tornar a distribuição mais complexa e vai deslocar a linha neutra. Portanto, a flexão oblíqua composta vai ter como característica o momento atuando em dois planos também. Existe uma força normal, ou seja, ela vai ser diferente de zero, diferentemente da flexão oblíqua. A linha neutra inclinada, ela vai ser inclinada e ela vai se deslocar e pode sair da tensão da seção transversal, e as tensões resultantes vão ser mais complexas. Portanto, de modo direto, a diferença fundamental entre a flexão oblíqua e a flexão oblíqua composta está na presença da força normal, que vai deslocar a linha neutra e torna a distribuição das tensões mais complexa. E com isso, a gente finaliza a segunda aula sobre flexão, e a gente abordou temas como a flexão composta normal, a flexão oblíqua, tensões extremas e a flexão oblíqua composta.